Olá, queridos. Nossa 13ª aula do Bíblia Aberta, estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela. E hoje nós estamos encerrando esse ciclo dessa carta. E vimos nessas 13 aulas bastante coisa. Vimos questões arqueológicas, vimos questões da antropologia, vimos questões históricas, culturais, perguntamos, fizemos perguntas ao texto, olhamos algumas palavras no grego. Então, nós fizemos bastante progresso dentro dessas 13 aulas curtinhas sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E hoje, encerrando a carta, eu quero pedir que você continue compartilhando aí na sua mídia social, no seu WhatsApp, nas redes. Vamos dar mais visibilidade ao canal, fazer com que mais pessoas tenham, então, acesso a esse conteúdo. E aqui no capítulo 5, que é o último, nós estamos ali no verso 14, e ele fala coisas bastante densas aqui. Ele diz: Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Ele usa essa palavra, mas a palavra no grego é indisciplinados. Consoleis os desanimados. Olha que forte esse negócio, né? Porque a gente vê o desanimado, às vezes a gente tem aquela tendência de falar de uma maneira mais ríspida, mas ele fala consolar, a palavra consolar aquele que está desanimado. E olha que mais forte ainda, ampareis os fracos. A palavra no grego, na verdade, é sustentar. Sustentar os fracos. Nós temos que ser esse amparo, esse sustento para aquele que está fraco. E sejais longânimos para com todos. Longânimos é uma palavra muito bem utilizada aqui e também utilizada quando Paulo faz em 1 Coríntios 13, aquela passagem grande sobre o amor, ele usa também a palavra longanimidade. Vamos dizer assim, nas minhas palavras, faz parte do pacote. 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. É interessante aqui que ele não está falando para a gente retribuir, né? Ele está dizendo para a gente fazer aquela parte do, como diz o popular, o deixa disso, né? O evitar que alguém retribua a outrem mal por mal. É fazer essa pacificação. Seguir sempre o bem entre vós e para com todos. Mais uma vez, ele instruindo a comunidade. Regozijai-vos sempre. É interessante que Paulo usa essa palavra também quando ele está encarcerado, quando ele escreve aos Filipenses. Regozijai-vos, independente da situação, pois a situação paulina em Filipenses, por exemplo, que é outra carta, ele estava encarcerado e ele fala também de regozijo, de dar graças em tudo. Orai sem cessar. Essa palavra é realmente um advérbio, é incessantemente, é sem parar, é orar em todo o tempo. Então, nós temos aqui uma instrução imperativa e bem enfática, que ele começa lá nos seus capítulos iniciais, já dando o próprio exemplo de ele, Paulo, estar orando por aquela comunidade de fé. Então, tudo começa em Paulo, no exemplo que ele dá, e ele vai dando, então, direções, mas nada aquilo que ele não esteja fazendo ou vivendo. 18. Em tudo dai graças, também é uma palavra que a gente encontra nas cartas de Paulo, ser agradecido, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Essa palavra tanto é apagar quanto sufocar. Então, existe um risco daquele que tem o Espírito Santo como habitação apagar ou sufocar. Então, ele diz: não apagueis ou sufoquem o Espírito. Não desprezeis as profecias. Aí no verso 21 ele fala: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Dá a impressão no texto corrido, quando a gente vai fazer a tradução,
que esses dois versos estão interligados. Como, por exemplo, a gente não deve desprezar as profecias, a gente deve julgar, mas reter aquilo que é bom. Ele sabe que vai haver tempos penosos em que as pessoas vão, de repente, não estar falando da parte de Deus, existem os falsos profetas, mas ele não fala para a gente estar aqui julgando, está falando para a gente reter aquilo que é bom, não está falando para a gente, vamos dizer, condenar essas coisas. Ele está falando pelo contrário, não desprezeis, mas julgai todas as coisas e retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal, toda a forma de mal. Então, não está falando aqui de um mal apenas localizado, de toda forma de mal. E aqui, os últimos dois versos antes do término final, ele fala: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala uma coisa que aqui é belíssima: fiel que vos chama, o qual também o fará. Esse fiel aqui que vos chama, o qual também o fará, é bastante interessante porque lembra também da fidelidade com que nós temos que ter, e que Apocalipse fala muito daquele que perseverar até o final, ser fiel. Então, Paulo está trazendo aqui também essa nuance da projeção para o futuro. A saudação final, ele diz assim, nesses últimos versos aqui que nós temos, bem curtinhos: irmãos, orai por nós. É interessante o próprio apóstolo Paulo pedir para orar por ele e pelos companheiros de missão dele, no caso do Silas e o Timóteo aqui nessa carta. Orai por nós. É uma humildade que às vezes me choca. Ele está dando instruções, ele tem aqui a autoridade apostólica, mas ele fala: orai por nós. Então nós devemos orar uns pelos outros, não esquecer a liderança que está sobre nós, está sempre em oração intercessória. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Sim, é beijo mesmo, que tem assim um sentido, né? Daquele carinho, mas ele fala um beijo santo, não é aquele beijo que a gente poderia maldar, não é um beijo com outra intenção, é entre os irmãos. Conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. Isso é algo brilhante aqui na carta, porque passa despercebido muitas das vezes quando lemos rápido, mas essa maneira, seja lida a todos os irmãos, também inclui uma cópia da carta, de repente, que um irmão vai fazer para dar em outra comunidade de fé, numa outra cidade, como ele fala em outra carta, que ele deixa essa instrução para ser lida em outra congregação de fé. Então, isso faz com que a carta seja copiada de maneira manuscrita, obviamente, mas essas cópias e das cópias entre as comunidades de fé preservaram as cartas até dias atuais. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, e ele termina então essa belíssima carta, que é a primeira canônica, a primeira conhecida, escrita, a primeira que é copiada e colecionada. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos então partir para um outro projeto e eu espero que vocês tragam sugestões, que vocês possam compartilhar, curtir, coloca nos comentários. E assim nós encerramos essa fase com essa carta e eu espero que tenha sido bastante proveitoso para todos. Eu agradeço, então, vocês terem assistido e até a próxima, querendo Deus.